Irmãos, nós vamos dar prosseguimento hoje à nossa série sobre a nossa fé. Nós temos estudado já há algumas semanas, há várias semanas, sobre esse tema dos fundamentos de fé da Igreja Esperança. Passamos já pelo Catecismo de Heidelberg, pelo prólogo que fala da segurança cristã, pelo Credo Apostólico, que fala do conhecimento de Deus. Temos que falar ainda sobre a comunhão com Deus, que é o nosso tema agora, o Pai Nosso, e depois sobre a nossa caminhada de obediência a Deus, e aí vamos explorar os 10 mandamentos aqui na igreja novamente. Nós tivemos uma pequena pausa na semana passada, porque era nosso desejo introduzir essa ênfase que nós queremos dar na Igreja Esperança esse ano todo, e talvez também no ano que vem, que é na leitura da Bíblia. Mas eu quero lembrar aqui aos irmãos, e nós vamos repetir isso algumas vezes, as palavras de Tomás de Aquino, o grande teólogo cristão medieval, a respeito desses 3 símbolos de fé básicos, né? A gente tem um quarto, que é, como a gente mencionou, o prólogo do catecismo, mas por causa das ênfases protestantes na segurança da graça por meio da fé. Então esse é um distintivo como protestantes, mas no resto nós estamos juntos com as grandes igrejas, as outras igrejas, nos 3 símbolos básicos de fé. Então eu lembro aqui as palavras de Tomás de Aquino, no seu comentário dos 10 mandamentos. 3 coisas são necessárias ao homem para a salvação: o conhecimento do que devemos crer, o conhecimento do que devemos desejar e o conhecimento do que devemos fazer. O primeiro é ensinado no credo, em que se transmite o conhecimento dos artigos de fé. O segundo, na oração dominical. E o terceiro, na lei. É uma forma bonita de colocar a coisa. Então, pelo credo apostólico, nós conhecemos a história, a narrativa, a mensagem, o que devemos crer. Mas com a oração de Jesus nós aprendemos algo sobre o que devemos desejar. E eu acho que Tomás de Aquino acertou na mosca, porque a oração tem a ver exatamente com os nossos desejos. E aprender a orar tem uma relação com aprender a lidar com os nossos desejos. Nós vamos ainda expor os 10 mandamentos mais à frente, mas nosso foco agora é esse. Ortodoxia, que é o pensamento correto, nós vamos ver depois ortopraxia, que é a prática correta, mas nós estamos agora na ortopatia, que é o sentir corretamente, ou as paixões, né? As paixões corretas. Então vamos meditar sobre a oração do Senhor. Nós vamos ler também a versão de Mateus, mas vamos começar com Lucas. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Vamos ler os versos 1 a 4. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versos 1 a 4. Jesus estava orando em certo lugar e, quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E ele então lhes falou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos diariamente nosso pão do dia a dia e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Agora sim, vamos ler a versão do Evangelho de Mateus, capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 7 em diante. E quando orardes,
Não useis de repetições inúteis a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai conhece de que necessitais antes de o pedirdes a Ele. Portanto, orai desse modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo nessa manhã, para todos nós que nos reunimos para meditar na Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós usamos aqui duas versões, e eu quero dar destaque a isso, que certamente Jesus ensinou isso mais de uma vez. E por isso nós temos versões diferentes, uma versão condensada, né, e a versão completa. E as versões estão aí porque elas são diferentes, porque servem a fins diferentes nos contextos onde estão. São ênfases diferentes. Mas em todas elas nós temos essa invocação. Pai. Em todas temos a invocação. Nós vamos dividir nossa meditação usando como referência a versão de Mateus. Pai nosso que estás no céu. Essa é a invocação completa. Depois vem o resto, né? Depois vem os louvores, a submissão a Deus, as súplicas, os pedidos, a confissão de pecado, um hino. Tudo isso faz parte do ato de orar, do gesto de orar. Mas tudo começa com a invocação. Pai nosso que estás no céu. O que nós temos nessa invocação, irmãos? Tem muita coisa. E eu acredito que é essencial para a vida cristã nós entendermos o que está nessa oração. A primeira coisa que, obviamente, nós precisamos ter em mente, ao considerar a invocação, é que Jesus quer que nós vejamos Deus de uma certa forma. Qual é o Deus ao qual nós oramos? Deus, qual é esse Deus? Jesus quer que a gente veja Deus de certa forma. E, em primeiro lugar, Ele quer que os discípulos se refiram a Deus, se dirijam a Deus como Pai. Como Pai. Jesus não tinha problema, gente, com a questão do Pai, com a questão da paternidade. Isso não é um problema para Jesus. Eu sei que é problema para muita gente, especialmente em tempos em que nós fazemos a crítica ao patriarcalismo ocidental. Não podemos esquecer disso, né? Nós estamos bem no meio desse debate que já dura bastante tempo, mas nenhum indício de que ele vai diminuir. E nós sabemos que existe algo na postura masculina na nossa civilização que é bastante doente, ou para usar a linguagem contemporânea, tóxico, né? Então, não existe algo muito errado quando as mães e os pais também, para ninguém dizer aqui que eu estou sendo feminista, muitos pais precisam dar muitas advertências às suas filhas sobre homens, sobre amigos, sobre pais de amigos, sobre tios e assim por diante. É bastante doente que a gente tem uma cultura em que a gente precisa vigiar o que está acontecendo com as nossas filhas. O que isso significa? Realmente existe algo doente na nossa experiência da paternidade, mas ainda assim o Deus de Jesus era o Pai. Então nós precisamos pensar sobre o que isso significa. Na verdade, quando estudamos o Credo Apostólico, a gente passou um pouco por isso, né?
porque o credo apostólico começa dizendo isso, que existe um Pai no céu. Uma dificuldade que a gente tem com o pai hoje, ou com a paternidade, é que, por um lado, ela é vista, aí por influência da psicanálise, como um símbolo do limite, né? Um símbolo da restrição que nos é imposta, e é uma espécie de princípio, ali por trás da autoridade existe um princípio da realidade, né, restringindo a busca de prazer, e aí tem toda aquela narrativa freudiana para explicar como é que o pai castra, né, os filhos, ou como é que eles entendem que tem limites porque a mãe tem outro, e aí no fundo de tudo isso está a busca da realização da felicidade, né, num primeiro momento pelo desejo sexual, vocês devem ter ouvido isso, e essa história do Édipo, né, que no fim a criança ou o menino, o garoto que é a mãe, né, então aquilo está refletido na história do Édipo, que matou o pai e ficou com a mãe e depois descobriu que fez isso. Então o pai é alguém que a gente precisa matar, né, na história. Nessa narrativa. E claro, tem os que dizem, não, isso é inevitável, é necessário reconhecer que tem essa estrutura, matar o pai, entre aspas, é um processo de amadurecimento, e outros vão numa outra direção e dizer, não, exatamente, a gente precisa abolir essas estruturas que impedem o prazer, né? Os pós-freudianos depois vieram com esse discurso da felicidade e da busca do prazer acima de tudo, e de, na verdade, mudar uma ordem social em que existe castração e paz limitando o que a gente pode fazer, né? Então, aí uma das linhas de crítica ao patriarcalismo, não é única, é isso, é que a gente não precisa dessa estrutura de opressão e manipulação, essa ordem de regulação do prazer que foi inventada. Daí, os irmãos que acompanham a gente devem ter ouvido a gente falar, quando tratamos, no contexto do Labri, da revolução afetiva, da crítica de Philip Heath, que traduziu boa parte das obras de Freud para o inglês, e era um antropólogo, e ele viu o problema, é que esse novo discurso de você buscar ser agradado, gerou um novo perfil moral, um outro padrão moral, que é do homem psicológico, que é o indivíduo que pensa que a coisa mais importante da vida é você ser autêntico, se libertar dessas opressões estruturais e sociais, e essas práticas e discursos, e você expressar seus desejos e ser você mesmo. E buscar sua felicidade acima de tudo, né? Alguns já viram essa citação, o homem religioso queria ser salvo, mas contemporaneamente, Philip Heath escreveu isso em 1966, e em 1968 surgiu o É Proibido Proibir. Então, profeticamente, ele descreveu assim, o homem religioso desejava ser salvo, mas o homem psicológico, que é o homem moderno, deseja ser agradado, acima de tudo. Né? Então, o próprio Heath diz que não era a intenção de Freud da psicanálise inicialmente, era mais conservadora, mas aí o pessoal saiu do armário, né, por assim dizer, e daí a gente tem essa cultura da felicidade, da autoafirmação, acima de tudo, eu não sou obrigado a nada nesse mundo, é assim que as pessoas pensam, e é claro que nessa cultura o pai é um problema. Se matar o pai gerava culpa, hoje o pessoal vai dizer que não tem nada, nem culpa nenhuma. Isso é simplesmente parte do sistema de opressão que se instalou na sua mente. Então, se você nunca ouviu falar sobre esses assuntos que eu estou te falando, o seu filho vai ouvir ou ouviu na faculdade. Enfim, isso está se transmitindo por aí nos programas de televisão, nas novelas, nas análises de jornalistas sobre a emergência do fundamentalismo evangélico, né, o perigo do fundamentalismo evangélico. Então, as pessoas pensam dessa forma, né, que o importante é ser feliz. Mas pai, na Bíblia, não é simplesmente esse limite, é muito mais do que isso. Eu sempre recomendo, já há alguns anos eu recomendo, foi uma indicação do Andrew Fellows para mim, foi nosso líder no Labri, quando a gente começou o ministério, A Negação da Morte, de Ernest Becker, e lá ele fez eu acho que ele acertou na mosca, quando bebendo de
de pessoas do círculo inicial de Freud, que criticaram as ideias dele, disseram que realmente o problema básico do ser humano não é que ele deseja ter prazer, que ele deseja ter relações sexuais e que a criança quer a sua mãe, não é isso. O problema principal do Édipo não era a questão de querer ficar com a mãe, era de não ter a lembrança, a memória e a conexão com seu pai. E por que os homens esquecem que tem pais? Não é só porque há pais opressivos e assim por diante, é porque a gente gostaria de ser autônomo, a gente gostaria de não ter origem. O homem gostaria de se imaginar que ele é a causa de si mesmo, causa sui. Porque quando você lembra que você tem pai e você se conecta com a raça humana toda, o que está diante de você é a sua finitude, a sua mortalidade. O verdadeiro problema edipiano não é o sexo, é que a gente vai morrer, é a morte, esse é o problema. E nesse sentido, Kierkegaard, o próprio Ernest Becker diz, Kierkegaard, o pensador cristão, estava bem mais próximo da verdade. É o desespero da finitude e da mortalidade que torna o homem desesperado na busca pelo prazer. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É o que Paulo fala, quem não crê na ressurreição precisa ser feliz agora, porque o tempo está acabando. Então, o verdadeiro problema é a morte e a negação da mortalidade. E negar a mortalidade nos leva a negar a dependência, negar que nós temos um Criador. Afinal de contas, foi um Criador que fez a gente do pó e que depois disse, tu és pó e ao pó tornarás. Nosso problema é com a origem, é com a fonte. Então, eu penso que a gente deve ter em mente, assim, eu estou tentando ajudar os irmãos a lerem a negação do pai que nós temos hoje na cultura de outro jeito. O pai não é negado na nossa cultura apenas porque a paternidade humana é corrompida, e é mesmo. Mas não é só por isso. É porque o ser humano gostaria de não depender de ninguém e não ter que prestar contas a ninguém. Então o pai é um problema nesse sentido. Mas o pai, para Jesus, o pai é a origem, é a fonte, é a proteção. O pai é aquele que cuida. O pai representa para Jesus o lar. Talvez não represente para você por causa da sua história pessoal, mas para Jesus é o lar. O pai significa que eu não estou por minha conta. É isso que o pai significa. Lembra do filho pródigo? Fugiu e depois, quando ele caiu em si, viu a vida que ele tinha construído, perdeu tudo, estava ali comendo as bolotas com os porcos, e aí ele lembrou e falou assim, eu tenho que voltar para casa e eu tenho que prestar contas para o meu pai, eu vou ter que resolver isso. Ele tinha que voltar. Então, o pai incomoda também por isso, porque de algum modo a gente tem que voltar lá, porque a gente veio de lá. E negar a paternidade é negar a origem, negar a dependência, negar que a gente está oferecendo resposta a alguém que já estava lá. Quando Jesus diz, meu pai, o que ele está dizendo? Que tinha alguém antes, que ele não está aí solto no mundo, solto na vida, que existe uma relação que o define antes das decisões dele. Tanto faz o que você quiser fazer na sua vida, nada muda o fato de que você tem um pai, porque você é finito e um dia, alguns anos atrás, talvez muitos, você nasceu. Você não é filho de chocadeira. Você nasceu. Você vem de algum lugar. Todo mundo vem de algum lugar. Na verdade, o mundo inteiro vem de algum lugar. E como o homem não gosta de pensar nisso, porque isso interfere na sua autonomia, ele quer imaginar que ele não vem de lugar nenhum. E ele não tem que prestar contas a ninguém. E ele nunca precisou de ninguém para nada e nem precisará. Isso é a negação do pai. Muitas irmãs, por causa de pais opressivos, irmãos que foram opressivos também dentro de casa, sexo masculino, chefes, maridos opressivos,
imperceptivelmente, na luta contra a violência e a opressão, o que é correta, caem no erro de imaginar que a feminilidade poderia ser definida, por exemplo, sem a masculinidade e sem a paternidade. Mas isso é uma autoilusão. É você imaginar que você é causa sui, que qualquer coisa nesse mundo pode aparecer do nada. Não existe feminilidade sem masculinidade e não existe masculinidade sem a feminilidade. E da mesma forma, não existe filho sem pai. Não existe. Irmãos, eu fiz esse parêntese aqui porque eu quero trazer para os irmãos essa consciência de que tem algo muito importante, muito bonito que Jesus está ensinando, mas a gente tem uma série de obstáculos na mente contemporânea para entrar no que Jesus está dizendo. Então você precisa se livrar desse lixo que talvez esteja na sua mente. Talvez eu tenha feito uma descrição inicial e não tenha ainda limpado o terreno. Então eu vou te dizer, você precisa limpar o terreno. A palavra pai não pode ser uma palavra que te afasta, que te causa medo, ou ojeriza, ou rebeldia, ou tristeza. Não pode. Não era assim que Jesus se relacionava com o pai dele. Então, se você tem um problema aí, busque ajuda, busque o auxílio do Senhor, leia a sua Bíblia, peça para Deus uma iluminação diferente sobre quem é o pai, talvez até busque uma terapia se for necessário, mas uma terapia boa, que não vai te ensinar a coisa do jeito errado. Karl Barth disse em certa ocasião que chamar Deus de pai não é um antropomorfismo, não é que nós homens decidimos usar o título pai a partir da nossa experiência para descrever a Deus, não é isso que aconteceu. A gente tem que se lembrar que Deus fez o mundo e fez o mundo com significado e com propósito, com telos. Deus dirige todas as coisas, até mesmo se os pardais vão morrer, e o dia que eles vão morrer, Jesus ensina, o Pai sabe. Então Deus fez o mundo já com uma ordem adequada para se revelar através dele. As estruturas do mundo são próprias para isso. É por isso que a Bíblia diz que Deus vai se manifestar como o sol da justiça, ou como a luz. Deus também é o pão, Deus é o vento, Deus é a água da vida, Deus enfim, tudo que a gente consegue imaginar, Deus é a rocha, tudo que você pode imaginar, na Bíblia Deus aparece até mesmo como a galinha que ajunta os seus pintinhos. Então Deus fez a ordem natural apropriada para se apresentar a nós, mediado e através dela. Então a forma correta de pensar, e a gente não precisa corrigir a linguagem bíblica para isso, tá? Não precisa. Tem algumas Bíblias na Europa que o pessoal fez assim, pai e mãe no lugar de pai, né? Então, pai, mãe, nossa, né? Para tentar ser justo, né? Isso não é necessário. Deus fez o mundo de uma forma que algo dele se revela através da paternidade. Existe a paternidade na natureza e a paternidade humana, porque Deus era, desde a eternidade, o pai de Jesus, ou o pai do Verbo, né, o pai do Logos, do Deus unigênito, antes da encarnação. Então a forma correta de pensar é isso, é que Deus já fez o mundo como uma grande gramática, a partir da qual ele se faz compreensível para nós. Os céus manifestam a glória de Deus, é assim que a gente deve pensar. Então, tendo isso em mente, eu fiz a minha defesa de que o termo pai é perfeitamente legítimo para a gente pensar sobre Deus. O que é que Jesus fala sobre o pai? A primeira coisa que eu quero destacar aí para os irmãos é que essa linguagem é estranha e contraintuitiva para os discípulos. Apesar do que eu disse. Mas por quê? Porque naquela época, gente, ninguém se referia a Deus como pai nas suas devoções pessoais, isso não existia. No judaísmo do primeiro século, no máximo Deus é pensado como o pai, como ele era o pai do seu ungido nos Salmos, mas não o meu pai na minha oração.
O estudioso bíblico Joaquim Jeremias diz o seguinte sobre o Novo Testamento, ali, sobre os evangelhos. Na literatura do judaísmo antigo palestiniano, até agora, ele disse isso há alguns anos, não se provou a existência de uma invocação individual de Deus como meu Pai. Não existia isso, gente. As pessoas não se referiam a Deus como meu Pai nas suas devoções pessoais. Segundo Jeremias, isso só vai aparecer no final da Idade Média, na Espanha, no judaísmo. Muito tempo depois, mais de 1000 anos depois. Então, por que ninguém se dirigia a Deus assim? Porque Deus é o Altíssimo, não existe um nome para dar para Ele, exceto o Eu Sou, como Ele se revelou. Mas Deus é um mistério, Deus é transcendente, glorioso, não existe esse nível de relação pessoal na piedade dos judeus no tempo de Jesus. Mas Jesus tinha o hábito de se referir a Deus como Pai, o tempo inteiro. Vamos ler, por exemplo, João. Nós vamos ler vários textos bíblicos hoje. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8. Vejam só, Jesus, quando a gente lê o Evangelho de João, nós vemos que Jesus se referia a Deus como Pai sempre, o tempo inteiro. Era habitual isso na sua linguagem e na sua oração. Então olha aí, João capítulo 8, verso 12. Então Jesus voltou a falar-lhes: eu sou a luz do mundo, quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. E os fariseus disseram: você está dando testemunho de si mesmo, seu testemunho não é verdadeiro. Jesus respondeu: ainda que eu te dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Lembram da paternidade? A origem, da fonte? Eu sei aonde eu estou conectado e de onde eu vim, eu não me descolei, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém. E mesmo que eu julgue, meu julgamento é verdadeiro, porque eu não estou sozinho, mas com o Pai que me enviou. Então Jesus vem do Pai, mas o Pai está ali com ele, eles estão em comunhão, eles estão unidos. Na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Estão vendo isso? Jesus sabe de onde vem, e ele está ainda conectado com aquele de onde ele veio. Ele ainda está ligado, em comunhão. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Então, versículo 19, eles perguntaram: onde está teu Pai? Vejam que esse negócio de meu pai para cá, meu pai para lá, começou a incomodar os judeus. Onde está teu pai? Jesus respondeu: não conheceis a mim nem a meu pai, se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Se Jesus vem do Pai e ele está conectado com o Pai, ele sabe de onde veio, mas quem não tem pai não sabe de onde veio. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, enquanto ensinava no templo, mas ninguém o prendeu, porque não era chegada a sua hora. Veja que o pessoal queria botar as mãos nele, isso aqui irritava o povo, e isso foi uma das causas, com certeza, da tramóia que levou à prisão e à sua morte. Os judeus ficaram escandalizados, mas Jesus se referia habitualmente a Deus como meu Pai. Quem você pensa que é para chamar Deus de Pai? Mas é assim que ele fazia, ele tinha o hábito de fazê-lo. Por que Jesus fazia isso? Porque ele realmente, como o texto descreve, tinha consciência de uma relação especial com Deus, a ponto dele dizer que Deus que o enviou estava com ele. Por isso tudo que ele fazia era ele com seu Pai. Tudo que eu estou fazendo é o que eu vi meu Pai fazer. Meu Pai está comigo. Nós somos 2 dando testemunho. 2 quem? Eu e meu Pai. Mas cadê ele? Está aqui. Vocês não estão vendo? O testemunho dele está aqui comigo. Jesus com o Pai o tempo inteiro. Imagina os discípulos assistindo isso. Jesus não apenas ficava falando do pai dele, né, quando ele morava na roça e tal. Não. Jesus dizia o tempo inteiro, falava o tempo inteiro sobre o seu Pai, mas a impressão dos discípulos é que o Pai estava ali.
Ah, porque meu pai isso, meu pai aquilo, eu e meu pai estamos fazendo X, estamos fazendo Y, e os discípulos vendo aquele negócio. O que significa isso? Vamos reler o Evangelho de Mateus, capítulo 11, quando nós estudamos sobre o credo apostólico, a gente passou por esse trecho muito importante. Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 25. Mateus 11, 25. Naquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos eruditos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quiseste. Jesus está falando sobre a revelação a respeito de quem Ele é. E aí veja o que Ele diz no 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Irmãos, esse é um dos textos mais fabulosos dos Evangelhos. Aqui Jesus diz que existe uma relação entre Ele e Deus que é um mistério. Essa relação está oculta, ninguém conhece. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Isso soa estranho? Será que os anjos na eternidade não conheciam? Não, porque ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Antes dos anjos serem feitos e antes do mundo ser criado, havia um pai com seu filho. E o seu filho conhecia o seu pai e o pai conhecia seu filho. Eles viviam numa relação divina eterna, a ponto do Evangelho de João dizer que Jesus é o Deus unigênito. Então o mundo foi feito, mas o fato do mundo ser feito não significa que essa relação íntima e misteriosa de dentro de casa, que Deus revelou isso. Deus não revelou isso para ninguém. Isso só começa a ser revelado quando o Filho de Deus se encarna, porque nesse momento a relação divina e eterna, que é a causa do universo, mas que estava oculta até mesmo dos anjos, de repente é posta para fora, é desenhada. Ela se torna a relação de uma pessoa, Jesus, Nazareno, filho de Maria, andando ali com o pai dele o tempo inteiro, e essa relação divina é então refratada, comunicada, revelada por meio da caminhada de Jesus, enquanto orava e conversava com seu pai e fazia as coisas com seu pai. Então aquela relação começou a aparecer. Mesmo assim, nem todo mundo consegue enxergar. Para que você enxergue quem é Jesus, é necessário que Deus mexa com você. Não é isso que aconteceu com Pedro? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Qual foi a resposta de Jesus? Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Quem pode revelar a relação interna, o mistério da comunhão trinitária? Só a Trindade pode fazer isso, ninguém mais pode fazer. É necessário que o Pai disponha seu coração para olhar para Jesus. E é necessário que Jesus, como fez na sua vida terrena, demonstre a relação com o Pai na sua frente. Aí você olhando para Jesus, vivendo, conversando, obedecendo, tomando a sua cruz, enfrentando os desafios com o seu Pai, vendo isso, você tem uma visão da glória de Deus, como aconteceu com Moisés, que viu a Deus pela fenda da pedra. Por essa fenda, por assim dizer, você enxerga o mistério divino. Mas quem revela isso? Só Jesus e o Pai podem fazer isso. Então, gente, o que Jesus está comunicando na sua vida é essa relação. A relação especial com Deus. De onde vem essa consciência em Jesus? É claro que como Deus ele já tinha isso, desde a eternidade. Mas o momento em que, como ser humano, como verbo encarnado na natureza humana, a sua mente humana, a sua psicologia humana adquire essa consciência. E vamos lembrar, irmãos, que Jesus, como o próprio Evangelho de Lucas diz, cresceu em estatura, em graça, em sabedoria. Ele era uma criança, o cérebro dele teve que desenvolver, as emoções dele tiveram que amadurecer, a mente dele teve que amadurecer,
ele é o verbo, mas Hebreus diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, a natureza humana de Jesus significa que existe uma dimensão de desenvolvimento humano natural que nós temos e Jesus passou também. Mas quando Jesus ganha essa consciência de modo completo e totalmente consistente? Ele já sabia que o templo era a casa do seu pai aos 13 anos, quando ele foi para Jerusalém. Mas existe um momento em que a revelação vocaciona Jesus para a missão de revelar o Pai. É o batismo. Quando Jesus passa ali pelas águas, porque ele aceitou toda a justiça de Deus, e aí quando ele sai, o Espírito Santo desce como pomba sobre ele, e vem uma voz dizendo do céu: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E imediatamente depois ele é levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo no deserto, e o que o diabo vai questionar? Se tu és Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então a questão da identidade de Jesus é a questão crucial. Quem é Jesus? E o fato de Jesus se referir a Deus como Pai constantemente, aos poucos, foi penetrando na mente dos discípulos, aos poucos, porque era contraintuitivo. E eles começaram a entender que eles estavam na presença de algo muito maior do que um rabi. Era muito mais do que um carpinteiro. Existia alguma coisa assombrosa acontecendo diante deles com Jesus. E depois que tudo aconteceu, a gente vê o João pôr a mão assim na testa, lá em 1 João, e dizendo: caramba, nós apalpamos o verbo da vida. No final da sua caminhada terrena, o Evangelho de Marcos nos conta qual a linguagem, a palavra que Jesus usava em aramaico, quando ele orava. Abre sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos 34 e 35. Perdão, 34 em diante. Jesus disse aos seus discípulos: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, Jesus prostrou-se em terra e começou a orar, para que, se possível, ele não tivesse que passar por aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Gente, isso aqui é o Pai Nosso. É a oração do Senhor, é isso que ele estava orando naquele momento. E ele diz: Abba, Pai. Abba, Pai. Na verdade, ele não disse Abba, Pai. A gente tem corinhos em que a gente fala Abba, Pai. Mas Pai aqui, Pater, é a forma latina, né? Transliterada para o grego ainda. Mas é uma forma de se referir a Deus como Pai, mas em outra língua. Jesus não falava latim, nem era a língua grega, a língua que eles comunicavam com os discípulos. Eles falavam aramaico. Era essa a linguagem dos judeus ali. A não ser dos judeus helenistas, que não era o caso de Jesus. Então eles falavam aramaico. Abba é pai em aramaico. E pai, esse termo era usado num contexto realmente de relação interpessoal, de proximidade. Não é a mesma coisa que paizinho, tinha um elemento respeitoso também, mas era uma coisa que você falava dentro de casa. Você se referia ao seu pai assim. Então, Jesus usa essa linguagem. Por que Marcos colocou pater depois? O que o texto está escrito, na verdade, é o seguinte: Jesus orava, Pai, aí Abba, aí o Marcos coloca um parênteses, que quer dizer pater, fecha parênteses. E aí segue a oração de Jesus. Porque o Evangelho de Marcos foi, inclusive, escrito, segundo a tradição, para os romanos. E os romanos já tinham o hábito os cristãos romanos tinham o hábito de orar a Deus como pater, ou como pai. Essa forma de invocar a Deus como pai se popularizou em todo o cristianismo antigo, porque ela vinha de Jesus.
ela vinha de Jesus. E Jesus usava Abba. Aí nas traduções, né, no nosso texto, nos evangelhos, nós temos Pater no lugar. A invocação Abba denota tanto a identidade messiânica de Jesus, porque sendo filho, ele cumpre as promessas messiânicas dos Salmos, por exemplo, os Salmos de coroação, mas também a consciência de filiação, gente. Para Jesus, os céus estavam abertos. Ele estava com seu Pai o tempo inteiro. Então os discípulos viram essa relação ali diante deles, e isso entrou na memória da igreja, a ponto da palavra Abba se tornar o que foi chamado de nomina sacra. Você sabe o que é isso? A gente tem várias palavras assim, por exemplo, Amém, Aleluia, Maranata, não é isso? Hosana. No contexto mais pentecostal você tem glória, né? E você tem outras palavras assim, né? Mas enfim, glória é na nossa língua, em todo caso. Mas as nóminas sacras são termos que ficaram na língua original, né? Aleluia é do hebraico, né? Enfim, amém vem do hebraico. Então a gente tem várias palavras na Bíblia, Hosana também. Então tem várias palavras que o cristianismo todo pegou, porque elas conectam diretamente com as histórias nas quais elas eram usadas. Ora, no cristianismo do primeiro século, Abba era nomina sacra, era a palavra sagrada. Por quê? Porque ficou incrustado assim na consciência cristã, que a gente se refere a Deus dessa forma. Agora, Jesus diz o seguinte, que o nosso Pai está onde, gente? Nos céus. Esse é o segundo fato importante. Pai nosso que estás nos céus. Abre a sua Bíblia, Eclesiastes 5. Eclesiastes capítulo 5. E depois nós vamos voltar em Mateus, naquele trecho que a gente leu. Então, se você quiser, já pode ficar com o dedo em Mateus capítulo 6. Aí nós vamos ler Eclesiastes capítulo 5, versículos 1 a 3. Ser reverente quando fores à casa de Deus. É melhor aproximar-se para ouvir do que fazer como os tolos, que oferecem sacrifícios sem saber que agem mal. Não te precipites com a boca, nem seja o teu coração impulsivo para fazer promessa alguma na presença de Deus, porque Deus está no céu e tu estás na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Porque os sonhos vêm do muito trabalho e o falar do tolo vem das muitas palavras. Então é isso que significa saber que há um Deus no céu. Se a gente sabe que tem um Deus no céu, a gente pode usar de poucas palavras. Isso não é uma justificativa para orar pouco. Mateus capítulo 6. O que nós temos lá? Mateus 6, 9. Não foi a nossa leitura da oração do Senhor, na versão de Mateus? Mas nós lemos 2 versos antes. E veja que interessante a oração, o que Jesus ensina. Quando orardes, não useis de vãs repetições inúteis a exemplo dos gentios, pois pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece o que necessitais, antes de o pedirdes a Ele. Portanto, orareis desse modo: Pai nosso que estás no céu. Vejam que no contexto do ensino de Jesus sobre a oração, nós temos a mesma ideia de Eclesiastes capítulo 5. É que se nós temos um Deus no céu, e Ele já sabe tudo, nós devemos usar poucas palavras. É o mesmo ensino, exatamente. O que nós temos aqui, irmãos? Em primeiro lugar, a questão é como você vê o Deus ao qual você ora. Essa é a questão de muitas palavras ou poucas palavras. É quem é esse Deus ao qual você ora. Aqui nós temos uma referência em Eclesiastes à transcendência de Deus. Ele está no céu e você na terra. O que significa isso? Que Deus é muito maior do que você. Ele está num plano diferente. Ele tem uma relação com você e com as coisas da sua vida diferente da sua. Ele está muito acima de tudo isso. O que não significa, como o próprio Jesus ensina, que ele esteja distante.
Deus está perto de nós. E o fato dele estar no céu significa que ele sabe tudo antes de nós orarmos. A transcendência de Deus significa onipotência, soberania, significa que ele está muito além da nossa imaginação, mas não significa que ele é menos do que presente. O próprio texto de Eclesiastes diz que Deus está no céu e você está na terra, mas diz assim, que você não deve se precipitar na presença dele, ou seja, o fato de Deus estar no céu e você na terra, não significa que Deus está longe de você, você ainda está na presença de Deus. Na verdade, o universo inteiro é o templo de Deus, não existe lugar onde Deus não está, e não existe fato sobre a nossa vida que Ele não saiba. Nosso Pai sabe de tudo, sabe o que é melhor, e a nossa atitude ao orar não pode ser apenas de falar, deve ser também de ouvir, e jamais deve ser de manipular a Deus. O que os gentios fazem, no caso de Mateus? Eles pensam que pelo muito falar serão ouvidos. E considerando como eram as orações da época, nós entendemos o que isso significa. Não eram orações que refletiam uma relação pessoal com os deuses. Eram orações rituais que realmente tinham a finalidade de sacrificar a divindade ou de chatear a divindade até que ela respondesse, ou de lançar sortilégios e manipular a divindade de alguma forma. As orações dos pagãos eram muito parecidas com o que hoje em algumas religiões são chamados de trabalhos. São exercícios rituais que a gente realiza para induzir a divindade a fazer certas coisas. São formas de manipular Deus, de mover a mão que move o mundo. Tem gente que acha que oração é isso, é mover a mão que move o mundo. Não, a gente não move Deus. Nós não movemos a mão que move o mundo. Não existe nada disso, me perdoe, tá? Não sei se vocês aprenderam isso em algum lugar. Não é bem isso não. Nós não temos como induzir a divindade a nada. Imaginar que Deus esteja ausente das nossas necessidades, dos nossos problemas, dos nossos desafios, que Deus não entenda o que nós estamos vivendo e que nós tenhamos, por conseguinte, de explicar para Deus o que está acontecendo e convencer Deus de fazer alguma coisa, é uma distorção. Você não pode orar dessa forma, como se Deus não fosse seu Pai e não estivesse desde o princípio com você, sabendo de tudo o que está acontecendo. Então, a oração, ela não traz a presença de Deus, ela não move Deus, ela não modifica Deus, ela tem que começar com a consciência de que Deus já está aqui, de que Deus é vivo, de que Deus é poderoso e já sabe tudo. Ela não pode começar ateísta, a oração tem que começar, de fato, crendo em Deus. Um Deus que governa todas as coisas e cujo trono está no céu. O que Jesus diz em Mateus capítulo 5? Vosso Pai conhece. Antes de ensinar o Pai Nosso, Jesus diz isso. Vosso Pai conhece o que pedis, antes de lhe o pedirdes. O vosso Pai conhece, o vosso Pai conhece. O vosso Pai conhece. O que isso significa? Que quando eu vou orar, eu sei que Deus me vê agora. É assim que você ora. Eu não estou sozinho. Deus me vê agora. Deus me vê agora. Paulo ensina a mesma coisa em 1 Coríntios. Se alguém pensa que tem conhecimento, não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, Paulo diz, esse é conhecido dele. Eu sou conhecido de Deus. Ter conhecimento de Deus não é, em primeiro lugar, a quantidade de informação que você tem sobre Deus, mas a consciência que você tem de que Ele te vê, de que Ele te conhece. É por isso que Jesus era diferente, porque Jesus não ficava falando de Deus.
A impressão dos discípulos com Jesus é que Jesus estava na presença de Deus o tempo inteiro. E por isso eles queriam ficar com ele. Porque de algum modo, onde Jesus passava, o céu estava aberto. Que de algum modo, onde Jesus estava, Deus estava ali olhando. E Jesus está ensinando os discípulos que existe de fato um Deus no céu e Ele conhece. E por isso a gente não vai orar como os gentios, que oram como se fosse necessário e possível manipular a divindade e atrair a atenção dela e convencê-la de fazer alguma coisa que nós queremos e que nós inventamos e que nós achamos que precisamos. Não, você não vai a Deus assim, com sua mão cheia de coisas. Não. E talvez você pense assim, peraí, eu vou com a mão vazia, então, para que orar se Deus já sabe? Para que orar se Deus já sabe? Talvez isso te incomode, mas parece que não incomodava Jesus nem um pouco. Porque logo depois que ele diz que Deus já conhece, ele diz, vós orareis assim. E aí vem a oração de Jesus. Qual é o ponto da oração de Jesus? É só a gente olhar o momento crucial, crítico, em que o destino da história estava em jogo e Jesus fez essa oração e tudo se resolveu, que foi no Getsêmani. E o que Jesus fez quando orou? Ele orou, não foi para manipular Deus, para Deus fazer o que ele queria. Ele orou para se unir com a mente de Deus. É para isso que ele orou ali. Ele pediu alguma coisa, sem dúvida, porque ele não sabe de tudo. Talvez Deus o estivesse levando até aquele ponto e houvesse uma outra saída. Ele tinha que orar, porque Deus poderia abrir essa outra saída. Ele tinha que pedir, ele tinha que colocar o seu desejo. Ele tinha que saber se o seu desejo, o seu anseio, se encaixava com Deus ou não encaixava. Então ele tinha que orar, ele tinha que pedir. Mas a gente pede, ora, invoca e confessa, porque a gente quer se unir com Deus. Se unir com Deus para aceitar a vontade dEle, ou se unir com Deus para pedir com Deus a intervenção de Deus em alguma coisa também, como Jesus fez, quando Ele ressuscitou Lázaro. O ponto da oração não é o que eu vou tirar de Deus, é a relação com Deus. Esse é o ponto da oração. Então, o que começa lá em Eclesiastes e fica mais claro com Jesus, é que você não deve transformar a oração no lugar de tolice, mas no lugar de luz, no lugar de realmente encontrar a Deus, e não de continuar preso na sua agenda mesquinha e na sua visão restrita do que está acontecendo no mundo e do que Deus quer. Não é esse o ponto. Agora, finalmente, Jesus nos ordena orar ao Pai, aquele que está nos céus e conhece tudo o que nós precisamos, e Ele nos manda dizer Pai Nosso. Isso está na versão de Mateus, não está na versão de Lucas. Pai Nosso, que estás no céu. Às vezes isso é usado para dizer que a oração é coletiva, que a igreja ora junto, que nós estamos junto com os irmãos. Isso é verdade, mas isso é parte de uma verdade maior. Quando Jesus diz, vós orareis assim, o que Ele está fazendo é transferir aos discípulos algo mais do que a forma da invocação. Os irmãos vão entender o que eu quero dizer pela forma da invocação. Quando eu era pré-adolescente, eu comecei a ficar com medo do pessoal me pedir para fazer uma oração na reunião de adolescentes. Meu Deus, o que eu vou dizer? Aí eu ficava olhando, né? Então um orava assim, Deus Altíssimo, o outro, Criador dos céus e da terra, né? Ó Pai Celestial. Aí eu ficava colecionando assim as invocações e falava assim, qual que eu vou usar? Será que tem uma melhor que a outra? Uma assim, mais eficiente? Mas eu ficava nervoso, então às vezes o pessoal pedia para eu orar e eu ficava assim, eu embatucava assim, o que eu vou falar? Eu vou começar com qual? E aí dava um branco. E eu lembro que uma vez eu falei, vou falar Pai mesmo. Porque aí não dava para esquecer. Pai. Jesus não está ensinando qual a invocação certa. Não é o rito aqui que está em jogo. É mais do que isso. O que Jesus transfere não é a forma da invocação. O que Ele transfere é a própria relação
que ele tinha com Deus. Ele estava ensinando a orar. O que ele queria transferir era a relação. A relação é o conhecimento que ele tinha do Pai, com o Pai, e que foi materializado quando o Verbo se fez carne e foi transformado em gestos, em linguagem, em orações, em obediência. Essa relação se tornou a vida de um homem de Nazaré caminhando na Palestina. Essa relação se tornou isso. Essa relação eterna, incriada, se tornou isso. Então, o mistério trinitário estava ali, apresentado, demonstrado, virou uma performance. E os discípulos viram aquilo, e quando eles pediram para orar, o que eles queriam, na verdade, era entrar na festa. Então, aí Jesus diz assim: vocês vão orar da seguinte forma. Jesus orava, meu Pai. Agora ele fala para os discípulos: vocês vão orar, nosso Pai. O que Jesus está dizendo? Que os discípulos estão dentro. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo para os discípulos que assim como Deus é o Pai dele, agora Deus é o Pai dos discípulos também. Ele estava dizendo que os discípulos podem sim orar, não apenas usar as mesmas palavras, mas viver a mesma relação que Jesus estava vivendo. João capítulo 1, verso 12: mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como é que os discípulos entenderam isso? Eles não receberam um documento dizendo que eles eram filhos de Deus. O que eles viveram foi a contemplação. Eles viram e foram introduzidos nessa relação quando aprendem a orar com Jesus. E isso se fixou tão profundamente na alma da igreja cristã que o conceito de adoção se tornou central para o cristianismo. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Vamos lembrar um texto que é tão amado aqui na nossa igreja. Eu já ia dizer Evangelho de Paulo, capítulo 8, versículo 15. Vejam, irmãos, que coisa linda. Romanos capítulo 8, versos 15 a 17. Por que não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai? As palavras de Jesus no Getsêmani. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também sejamos glorificados. Irmãos, assim como no batismo o Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma de pomba, e ele ouviu uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Também, quando nós nos batizamos e aceitamos a morte e a ressurreição com Jesus, também nós recebemos o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. E o Espírito testifica com o nosso espírito, a mesma voz e a mesma pomba: você também é o meu Filho amado, por causa de Jesus. E assim como depois do batismo, Jesus entendeu que ele precisava passar por aquela cruz, também, diz o apóstolo Paulo, nós somos herdeiros com Cristo, se com Ele sofrermos, também com Ele seremos glorificados. A recapitulação da vida de Jesus é feita na vida de cada cristão por meio do Espírito Santo. Por isso, tudo na vida cristã começa com o Abba Pai no coração. Tudo começa aí, com a consciência, a descoberta de que você nasceu e de que você tem um Pai. E por isso a oração do Senhor é tão importante. E isso cria então, irmãos, e essa é a nossa última leitura bíblica,
a família de Deus. É isso que significa Pai Nosso. Jesus está dizendo para os discípulos não apenas como orar, Ele está dizendo que agora eles podem orar, porque eles estão em casa. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3, versos 14 e 15. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Versos 14 e 15. Por essa razão, dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Irmãos, ao ensinar a oração dominical, Jesus estava constituindo a família do Pai. Ele estava conferindo a nós o nome do Pai. Quando Jesus deu essa oração, Ele deu aos discípulos o nome do Pai. Então agora existe uma família, é o que diz Paulo. Existe uma família nos céus e na terra. E toda essa família toma o nome do Pai. Quando você ora Pai Nosso que estás nos céus, você está invocando as suas prerrogativas de Filho de Deus, por meio de Jesus, para entrar na presença do Pai. Você não está mais desamparado nesse universo. Você tem família, tem casa, tem irmãos, você tem um lar. E no fim dessa jornada, o nosso pai e o nosso irmão mais velho, Jesus, estarão lá de braços abertos para nos receber. Amém? Vamos orar. Pai Celeste, nós damos graças ao Senhor, porque o Senhor nos concedeu o seu nome. E pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe e prepare a nossa mente, o nosso coração nesse momento, para a gente receber a ceia, e que pelo Teu Espírito Santo, o Senhor continue a nos ensinar a orar com Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém.